Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá pessoal, Programa Medicina Humanizada no ar mais uma vez. E hoje vamos conversar sobre derrame, AVC. Uma coisa que preocupa todo mundo, que toda a família passa por isso. E a gente precisa de mais informações, de saber melhor como lidar com isso. Para isso, convidei hoje Dr. Pedro Casador, neurologista. Hoje vocês vão ter Pedro Casador em dose dupla. Dr. Pedro Casador, neurologista, veio aqui falar pra gente tudo que ele sabe sobre AVC, derrame. E vamos começar com isso. Dr. Pedro, AVC e derrame, é tudo a mesma coisa? Na verdade, sim. AVC e derrame são a mesma coisa. Antigamente, as pessoas chamavam uma pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, de derrame, mas a gente sabe que é a mesma coisa. AVC é tudo igual? Existem tipos diferentes? Existem dois tipos principais de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando o vaso sanguíneo que vai irrigar o cérebro, ele é entupido, ou por uma gordura, ou por uma trombose. E o AVC hemorrágico é quando esse vaso se rompe, quando ele explode. E aí o cérebro fica inundado de sangue. Tá certo. E os sintomas são diferentes? Na grande maioria das vezes, os sintomas são exatamente iguais. E por isso que precisa sempre de um exame de imagem, da tomografia, para a gente diferenciar se é um AVC isquêmico, se é um AVC hemorrágico, porque isso é fundamental no tratamento. Cada tipo de AVC vai ter um tratamento específico e o tratamento de um pode piorar muito o outro tipo de AVC. As pessoas chegam no consultório e perguntam: estou com dor de cabeça, será que eu estou tendo um derrame? Dor de cabeça é um sintoma comum de derrame? Olha, na verdade não é bem assim não. Tem um tipo de AVC, um AVC hemorrágico, subaracnoide, que sim, o principal sintoma é a dor de cabeça. É uma dor de cabeça que aparece de uma hora para outra, uma dor de cabeça muito forte que a pessoa fala que é a pior dor de cabeça da vida. Agora, os outros tipos de AVC não é comum aparecer com dor. Geralmente vai aparecer com uma fraqueza, uma alteração na fala. E como eu sei se a pessoa realmente está tendo um derrame? Existe um teste que todo mundo tem que saber fazer, inclusive quem não é da área médica, que é reconhecer os primeiros sintomas de uma pessoa que está tendo AVC. Para isso, a gente usa um teste chamado SAMU, as letras S-A-M-U, tá? Que é o mnemônico. Então, o S significa sorrir. Então, você vai pedir para a pessoa fazer um sorriso e você vai ver se um lado está igual ao outro. Se tem um lado que está paralisado, se tem um lado que está puxando mais. Isso já é um primeiro sinal, um primeiro sintoma de que a pessoa pode estar tendo um AVC. A outra letra é o A, do SAMU. Então, o A é de abrace. Você vai pedir para a pessoa levantar os dois braços como se fosse abraçar alguém e vai ver se tem um lado que está caindo, se tem um lado que nem sobe. A próxima letra é o M. O M é de música ou mensagem. Então, você vai pedir para a pessoa falar alguma coisa, falar como está se sentindo, falar o nome, e você vai observar se ela está tendo alguma alteração. Se ela está com dificuldade, está falando embolado, como se tivesse bebido, ou se ela não está nem conseguindo falar as palavras. Se ela tiver qualquer uma dessas três alterações, a última letra é o U, que é uma urgência. Então, você vai ligar para o SAMU. E aí, ou você vai ligar 192 para o SAMU levar para o hospital, ou se o SAMU for demorar muito, você está num lugar muito distante, tem que colocar essa pessoa no carro, chama o vizinho, chama um táxi, o que for, para ir o mais rápido possível para o hospital. E tão importante quanto levar para o hospital é levar para o hospital certo. A gente tem alguns hospitais no país, né, que são referência, que fazem um protocolo de AVC. Existe um aplicativo que todo mundo pode baixar no celular, né, que é o AVC Brasil. Nele você consegue saber quais são os hospitais que têm esse protocolo de AVC e quais que são do SUS e quais que são particulares. Ficamos sabendo aqui agora do SAMU. S de sorriso, A de abraço, M de mensagem e U de urgência. Corre porque precisa de tempo, precisa de rapidez. No próximo bloco, vamos explicar esse negócio direito da rapidez. Por que é tão importante correr quando tem um AVC? Vou aproveitar o espaço aqui para mostrar para vocês no celular como que funciona o aplicativo AVC Brasil, que eu acabei de citar no programa.
Então vocês vão baixar o aplicativo no celular, vão clicar no íconezinho dele e ele vai abrir essa tela inicial. Tem várias funcionalidades, mas eu vou mostrar a principal que mais importa aqui pra gente hoje. Reconhecer o paciente que está com sintomas de AVC e tem que levar para o hospital mais próximo que vai fazer o tratamento adequado. Então vocês vão clicar nesse íconezinho aqui, hospitais, vão selecionar o estado que vocês estão. Ele funciona para o Brasil todo, então vocês podem, independente de onde vocês estiverem, colocar o estado, e aqui eu vou colocar todas as cidades do estado e vou clicar em buscar. Ele vai aparecer em ordem para a gente qual o hospital mais próximo para levar um paciente que está com sintomas de AVC. Estamos de volta para o nosso segundo bloco. Hoje estamos conversando sobre derrame AVC e temos aqui um entrevistado, o neurologista, Dr. Pedro Casador. Bem, doutor, fala pra gente quais são os fatores de risco, o que pode levar uma pessoa a ter um AVC? Muito bem. O AVC, então, é uma doença muito comum, muito mais do que o que a gente imagina, né? As estatísticas dos estudos mostram que 1 em cada 4 pacientes, em cada 4 pessoas vai apresentar um AVC ao longo da vida. Então, é extremamente comum. E como fazer para evitar isso, né? Existem os fatores de riscos que a gente consegue evitar. Então, o disparado maior fator de risco que mais leva ao AVC é o aumento da pressão. Aquela pessoa hipertensa que não trata a hipertensão adequadamente, ou uma pessoa que não sabe que é hipertenso, não está tratando e a pressão está lá em cima. Obesidade, diabetes, tabagismo, pessoa que bebe muito, bebe todos os dias, o etilismo. Então esses são os principais fatores que a gente consegue controlar, consegue mudar, e com isso a gente vai evitar de ter um AVC ao longo da nossa vida. Existem outros fatores também, uma má formação, tendo um aneurisma na cabeça, geralmente a pessoa já nasce com aquilo. Algumas malformações cardíacas, então a pessoa que vai desenvolver uma arritmia, que tem uma comunicação dentro do coração. Então esses são outros fatores que a gente consegue detectar e evitar que a pessoa tenha um AVC. Muito bem. Você falou de 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Qual deles que é mais grave, que é pior? Exatamente. Então, assim, o AVC hemorrágico, ele é muito mais grave, ele tem uma chance muito maior de levar o paciente a óbito. Já o AVC isquêmico, se o tratamento demorar, se for um AVC isquêmico muito extenso, ele vai sim também poder levar o paciente a óbito, mas ele costuma deixar mais sequelas. Então, quanto antes a gente começar a tratar esse paciente, menos sequelas e mais chance tem desse paciente sair do AVC muito bem, até mesmo sem sequela nenhuma. Um pouco mais, na verdade, de 20 anos, descobriu-se um medicamento, né, que são os trombolíticos, que a gente usa para tratar os AVCs isquêmicos, tá? O paciente ele tem um tempo máximo que ele pode chegar no hospital, então esse paciente tem que chegar em até 4 horas, para em 4 horas e meia já estar fazendo o uso do trombolítico, né, que vai dissolver aquele trombo dentro do cérebro que está entupindo a veia. Então, por isso que quanto antes chegar no hospital e quanto antes começar o uso do trombolítico, mais áreas do cérebro a gente consegue salvar. E mais recentemente a gente descobriu a técnica da trombectomia, né, que a gente vai com um catéterzinho lá no local onde está o trombo e pinça e pega aquele trombo e o fluxo sanguíneo volta a circular, né? Não são todos os casos também que estão aptos a fazer esse tipo de procedimento, não são todos os pacientes que podem ser submetidos a esse procedimento. Então, chegar precocemente no hospital, receber a avaliação de neurologista, fazer uma tomografia e definir qual vai ser o melhor tratamento é fundamental para a recuperação desse paciente. Já no caso dos AVCs hemorrágicos, existem alguns tipos de AVC hemorrágico, né? Então, às vezes, um aumento da pressão levou a estourar uma artéria, ou então tinha uma malformação, um aneurisma que se rompeu. Então, geralmente, esses pacientes vão ter que ser submetidos a uma cirurgia e não pode usar o trombolítico. Então, uma das perguntas que já me fizeram: eu tenho um risco muito grande de ter um AVC, então eu já vou ter um trombolítico em casa, que se eu tiver um sintoma eu já vou fazer o remédio. Não é bem assim não, tá? Se a gente fizer o remédio no paciente que está tendo um AVC hemorrágico, a gente pode terminar de piorar o quadro clínico dele.
Então tem que ir para o hospital, passar pela avaliação de neurologista, fazer os exames e a partir daí definir qual que vai ser o melhor tratamento para você. É extremamente gratificante hoje saber que um AVC pode ser cuidado e reduzir significativamente o número, a importância das sequelas. Mas para isso é importante tempo, né? Tempo é importante. A gente volta no terceiro bloco para conversar mais sobre isso, sobre o tratamento e sobre o pós-AVC. Teve o AVC, o que é que a gente faz depois? Daqui a pouquinho. Existe uma dieta anti-inflamatória. Mito ou verdade? Verdade. Existe sim. Como existem alimentos inflamatórios e não inflamatórios, é claro que dá para fazer uma dieta anti-inflamatória. Evite os industrializados, evite o trigo, evite o álcool e use mais o que? Azeite, temperos naturais, alho, cebola. Esse é o resumozinho simples de uma dieta anti-inflamatória. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do programa, na nossa entrevista hoje com o Dr. Pedro Caçador, neurologista. E nós já falamos sobre causas, sobre tratamento, como identificar um AVC, mas o AVC é uma doença que deixa consequências, né? Então, doutor Pedro, eu gostaria de saber, depois do AVC, eu tive o AVC, e aí, quais são as consequências e como lidar com elas? Então, a gente sabe que o AVC, a sequela que ele vai deixar, depende muito da área no cérebro em que foi acometido, né? Então tem uma área que afeta mais a questão da fala, a pessoa vai ficar com dificuldade de fala, que é o que a gente chama de afasias, aí tem alguns tipos de afasias. Tem áreas motoras, então a pessoa vai ficar com uma fraqueza no braço, uma fraqueza numa perna, nos dois, vai ficar com um lado do rosto diferente do outro, um lado paralisado. A sequela depende muito da localização de onde foi o AVC. E uma coisa que as pessoas confundem, o AVC, os sintomas na grande maioria das vezes vai ser do lado contrário de onde foi a lesão. Então a pessoa que teve uma lesão do lado esquerdo, geralmente a manifestação da sequela vai ser do lado direito. Então a primeira coisa para entender é isso. As sequelas dependem muito de onde foi o AVC. Algumas coisas podem ser feitas para acelerar essa recuperação. Então é fundamental fisioterapia motora para a pessoa que está com o braço mais fraco, começar a movimentar aquele braço quanto antes começar a fisioterapia, né? A fisioterapia precoce que a gente fala, às vezes até mesmo dentro do hospital, é melhor para o paciente, mais rápido ele vai se recuperar daquilo. E também, tão importante quanto ou até mais, o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai trabalhar tanto com a questão da fala, que muitas vezes está comprometida, vai trabalhar com a questão da assimetria facial. Então a pessoa que tem uma paralisia facial por conta de um AVC, o fonoaudiólogo é fundamental. E na questão da deglutição, é muito comum o paciente que teve AVC começar a ter engasgos, dificuldade para engolir, e isso pode gerar um problema muito mais sério, que é uma pneumonia broncoaspirativa, tá? Que a gente tem que evitar de qualquer forma nesses pacientes que têm esse tipo de comprometimento. Uma pessoa pode ter um AVC e nem ficar sabendo que teve? Existe. Tem alguns AVCs muito pequenos, né, em regiões em regiões que não tem uma área motora importante. Então um AVC muito pequeno pode sim passar desapercebido. Agora, quem teve um AVC pequeno pode ter vários AVCs pequenos ao longo do tempo, e essa somatória vai trazer algumas sequelas até diferente mesmo daquela pessoa que tem uma artéria, um vaso cerebral entupido, e a manifestação se dá ali na hora. Hoje conversamos aqui então com o Dr. Pedro Caçador, neurologista, falando sobre derrame. E vocês viram que tem muito a ver com pressão alta, com diabetes, com várias coisas que a gente vai conversando aqui ao longo do tempo, já estamos conversando há muito tempo. Pretendo trazer aqui
doutora Thalita, cardiologista, em breve, uma fono também, doutora Letícia, para a gente conversar sobre o infarto, sobre as características que tem de causa de infarto, pressão, colesterol, trombose, falar um pouquinho sobre a recuperação pós-AVC. O Dr. Pedro citou aqui a importância desse trabalho de recuperação. Eu achei isso muito interessante e em breve pretendo abordar mais esse assunto, tá? Por quê? Porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.